Com certeza você já ouviu falar em catapora, pois essa doença é bastante comum. No Brasil, minha gente, a estimativa é de que cerca de 3 milhões de crianças de 1 a 4 anos peguem catapora. Por isso é importante na infância tomar a vacina corretamente. Está com caso de catapora em casa ou já quer se prevenir? Então, para nos explicar tudo sobre essa doença, eu e você, vamos receber ela que é nossa médica alergista, a doutora Ana Laura Scapucci. Doutora Ana Laura, bom dia! Bem-vinda, doutora! Né? Tudo bem? Melhor agora com a sua presença, doutora. Obrigada. Que maravilha, a gente está virando assim, está recebendo carteirinha no Saúde de Fé, doutora. Muito obrigado por sua disposição de vir até aqui, entrar em nossas casas e explicar, doutora. Obrigada a vocês pelo convite, é sempre um prazer. Doutora, catapora está voltando, doutora? Catapora? Essa época é sempre bem frequente, então no final do inverno e no começo da primavera é quando começam a aparecer os casos de varicela. Então o programa é super atual. Super atual. Então fique aí, mesmo preparando o seu delicioso almoço, que vai ser delicioso, acompanhe o nosso programa. Aumente o volume da televisão para não perder nenhuma explicação. Doutora, por favor, sente-se. Gente, a doutora Ana Laura já está aqui conosco. Hoje o assunto é catapora. Talvez assim, doutora, para a gente, começo de conversa, a catapora já chegou a ser extinta no nosso país ou não? Não, infelizmente ainda não. É uma doença realmente muito contagiosa, então ainda não chegou a ser extinta. Algumas outras sim, doutora, a cachumba lá atrás, o próprio sarampo. O sarampo, né? Mas assim, a gente está facilitando, descuidando algumas coisas, deixando de fazer a lição de casa, está voltando. Exato. Né? E essa época, como a gente comentou, é uma época em que começam a aparecer os casos, né, da catapora. Então é importante a gente conversar sobre isso, saber quando que a gente está na frente de um caso de catapora para conseguir tratar. Então, o que é a catapora, doutora? Bom, a catapora é a varicela e ela é causada por um vírus chamado varicela zoster, que é altamente contagioso. Então, a pessoa contagia, né, contamina outras pessoas e por isso ela vai disseminando. Quando a gente fala de catapora, quando a gente ouve falar de varicela, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Por que se é a mesma coisa? Por que tem dois nomes diferentes? Nome e sobrenome? Não, a catapora acaba sendo um nome popular mesmo da doença varicela, mas a gente acaba chamando no cotidiano de catapora. Ela é contagiosa, doutora? Principalmente as crianças, né, que acabam indo para a escola, para a creche, então acaba contaminando as outras crianças também, e aí a doença vai sendo disseminada. É verdade, doutora, assim, que quando as crianças pegam, é uma doença de criança, né? Prioritariamente é uma doença de criança, que quando uma criança tem catapora, a mãe faz questão de fazer com que o filho tenha contato com essa criança com catapora, para pegar também, para logo aí resolver a situação, para ter imunidade, doutora? Isso aconteceu muito no passado, né? Aconteceu. Isso era realmente bem frequente, porque quando a gente tem contato com a doença, se a gente pega a catapora, a gente acaba desenvolvendo uma imunidade para ela. Então, tinha algumas mães que faziam isso. O período de contágio também é prolongado, então isso facilita com que ela seja disseminada. Então, às vezes, mesmo antes de ter lesão, a pessoa já está contaminando outras e mesmo depois que a lesão ainda está na pele, a pessoa continua contaminando. Então, esse período é prolongado e isso facilita a disseminação. A gente continua contaminando. Vou pegar a sua fala e perguntar, como é que a gente contamina? Como é que a gente passa? Como é que a gente transmite? De onde que vem isso, doutora? É um vírus? É um vírus. Então, assim como todos os vírus, a gente pode pegar através das gotículas, tanto da respiração, então uma tosse, um espirro, a própria secreção da lesão de pele, então ela evolui para vesículas que tem um líquidozinho e aí o contato com esse líquido também. Estamos falando assim, também. Essa distância já é suficiente para o vírus disseminar. Voar aqui, ele está no ar. Está no ar, exato, então é possível que seja contaminado. A saliva, doutora, assim, a pessoa, poxa, vai dar um beijo numa criança, etc. Também é uma maneira de contaminação. E existe também a contaminação materno-fetal, então as mães grávidas uma situação extremamente delicada. Então, toda grávida deve evitar o contato com alguém com varicela, com catapora, para não adquirir a doença na gestação e acabar passando para o feto. Ou seja, ela pode passar ali, a criança está sendo gerada já com catapora. A mãe adquire a infecção e pode transmitir isso para a criança. Tá, e o que acontece, doutora?
A criança já vai nascer com catapora e pode ter complicações na própria gestação por causa disso? Exato, dependendo do estágio da gravidez, a criança pode ter algumas malformações, pode inclusive vir a óbito. Então Sério, é um caso doutora? delicado. Então Sim. as gestantes aí têm que As ficar gestantes têm que longe mesmo. evitar, tem que evitar mesmo a exposição. E no caso, doutora, assim, vai que tem uma gestante que não teve como evitar, pegou. E aí, tem que ter um acompanhamento médico extremamente... Deve passar rapidamente com a sua ginecologista, né, com o seu obstetra, para poder dar sequência ao tratamento e ser monitorizada de perto. O bonito aqui do Saúde e Fé é que a gente também pode mostrar fotos para você, assim, você que está acompanhando, assim, eu vou mostrar algumas fotos para que você também tenha noção aí na sua casa da gravidade e o que isso visualmente pode trazer como consequência. Vamos lá, doutora, mostrar algumas fotos assim para quem está em casa? Então vamos lá mostrar catapora. Aí, doutora, aí, coitada dessa criança. Essa é a lesão típica, né? Então aqui a gente vê que ela tem vários estágios de evolução. Então essa é uma principal característica da catapora. Então a gente vê que tem algumas manchas vermelhas, outras que já formaram pápulas, outras que já são vesículas, pústulas e crostas. Então cada uma está num estágio, porque elas vão aparecendo disseminadamente no corpo. Como é que é? Vesículas, crosta? A gente começa com uma mácula, Mácula que são as aqui. manchas vermelhas. Manchinha. Essa, por exemplo. Está no início aqui, bem no início aqui, doutora. Começa Mácula. com uma manchinha vermelha. Tá. Ela vai evoluir. Ela evolui para uma pápula, que já é um pouquinho mais elevada da pele. Depois a vesícula, que é quando já tem um conteúdozinho dentro da bolha. Ela pode infectar, então vira uma pústula, depois uma crosta, até resolver o quadro. Então esses são os estágios da lesão. O estágio de uma feridinha como essa passa por todos esses estágios. Tem estágios, a coisa é a mesma, mas assim tem um estágio de evolução. Agora, doutora, quando é que começa isso a aparecer, né? A pessoa, teve contato, alguém tossiu perto, espirrou, as gotículas foram lá, a pessoa se contaminou. Quando começa, assim, essas manifestações? Então, a gente tem um período que chama de incubação, que é quando você já teve contato com o vírus, ele já está no seu corpo, mas ele está se reproduzindo e até você começar a ter sintomas, às vezes leva um tempo de 5 a 7 dias. E aí que começam a aparecer as lesões. Como é uma infecção viral, Frei, então a pessoa pode ter também alguns outros sintomas. Então, febre, dor de cabeça, uma tosse, um mal-estar e as erupções cutâneas, que é a lesão mais característica. Ou seja, se não tivesse erupção cutânea, eu poderia dizer que é uma gripe aí. Acaba confundindo. No início do quadro, quando o paciente ainda não tem as lesões de pele, ou às vezes também o que é comum, aparece uma só isolada, ainda não disseminou para o corpo todo, então às vezes gera uma dúvida no diagnóstico. Mas que vai disseminar, vai? Vai, É sistêmica a coisa? É sistêmica, aparece no corpo todo. No corpo inteiro, doutora? Pode aparecer, inclusive nas mucosas. Então, às vezes na boca, no nariz, pode acontecer também. Ou seja, onde tem pele pode aparecer, inclusive na genitália, tudo pode aparecer, doutora. Pode aparecer. E vai criar aquelas feridinhas. Isso, e aí vão ter aqueles estágios de evolução da ferida até ela virar uma crosta e se resolver. De quanto tempo até da mácula à crosta? É No isso? geral, em 3 dias. 3 dias? Mas como vão aparecendo outras lesões, por isso que ela fica em estágios diferentes. Entendi. Então, uma é uma mácula, outra é a crosta, Enquanto outra uma já está secando, outra está nascendo. nascendo. Outra está aparecendo, exato. Isso o quadro todo leva em torno de 14 dias. 14 dias até desaparecer. No doutora, total, né? exato. E a pessoa fica marcada assim, essa transmissão via infecção aérea. Isso. Depois a gente e ali mostra também o pico da idade. Então, como você falou, Frei, realmente acomete mais as crianças, É uma doença de criança? É uma doença de criança. Prioritariamente? Exato. 5 anos, menor de 5 anos aqui, doutora? Isso. Até os 10 anos de idade é quando tem o pico. Depois disso, vai ficando menos frequente. Um adulto pode ter ou não? Pode ter, principalmente se não foi vacinado. Então, a melhor forma de prevenção é realmente a vacina. Então, a vacina ela é feita, disponibilizada pelo SUS. Então, as crianças conseguem ser vacinadas desde 2013 pelo Sistema Único de Saúde. Eu lembro que essa faz parte daquela tríplice vacina que é o cachumba, sarampo e rubéola. As três, as tríplices são aquelas 3. Isso. Essa seria já a 4ª? Exato. Então, a gente tem a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola.
e que desde 2013 a gente conseguiu adicionar a varicela nessa vacina. Então são as 4 doenças mas juntas. é 3 mais 1 3 ou já... mais 1. É, 3 3, se eu não me engano, até o primeiro ano de vida, depois mais 3 meses, o 15º mês, Isso. a tríplice. Exato. E aí, quando que eu começo a tomar essa aqui? Então a gente faz junto a varicela, com 12 meses e depois com 15. De 15 aos 24 meses a gente faz a segunda dose. Por que essa aqui não pode entrar a composição junto com as outras? Ela entra junto. Então, no mesmo frasco já tem a Já proteção consegue dos frascos. fazer isso. Entendi. Hoje em dia a gente já consegue fazer isso junto. Isso aqui, doutora, o que é a evolução do vírus aí? E, bom, nessa foto a gente tem a demonstração de que o vírus, que é a varicela zoster, ele fica alojado nos nervos. Então, esse vírus fica latente no nosso nervo. Aqui está o nervinho aqui, ó. Exato, aqui de amarelinho. Olha o bichinho aqui, ó. E tem o vírus aqui. Por isso que e dói. o vírus fica dormindo nesse nervo. Mas por algum gatilho, ele pode ser reativado e aí a gente pode ter o herpes zoster, que é uma outra doença Ok. desencadeada também pelo vírus varicela. Isso já é outra informação importante, ou seja, o vírus da varicela zoster ou da catapora também pode desenvolver herpes zoster. Exato. Né? Que é uma situação que geralmente acontece já na idade adulta. Então, é caracterizado por uma dor nevrálgica, que a gente chama, que é a dor do nervo. E como ela comete o nervo, então, geralmente, ela segue, a lesão na pele segue também o caminho desse nervo. Então, dói, doutora? Dói bastante. Bastou encostar na pele, dói. Dói. O paciente se queixa de dor e de ardor. Então, ele refere também uma ardência na pele e aí vão aparecer as lesões geralmente parecidas com a da catapora, mas são localizadas naquele trajeto do nervo. Tá, para a gente não confundir aqui, doutora, para a gente não confundir. Ou seja, então, uma coisa é a catapora, que são essas erupções cutâneas que vão aí com aqueles quadros todos que a senhora descreveu. E outra coisa pode ser paralelo a isso, pode ser o herpes. Isso. Então, a pessoa que é contaminada pelo vírus da catapora, ela fica com esse vírus latente, dormindo no nervo. E que por algum gatilho, alguma queda da imunidade, alguma doença crônica, diabetes, hipertensão, pode levar à reativação do vírus, que é manifestada com o herpes zoster. Não, isso a gente entendeu, doutora. Agora, sim, o herpes zoster espera a catapora passar para depois se manifestar ou está vindo junto aí a coisa? Depois. Ele espera. Primeiro tem um quadro eles inicial. Eles entram em acordo aqui. Exato. Ainda bem, né? Então, primeiro tem um quadro inicial da catapora, que depois pode ser reativado com o vírus da herpes. A gente não quer confundir você, gente. A gente só quer dizer assim, ó, que o mesmo vírus que produz a catapora também produz herpes zoster, porque é o mesmo vírus. Então, esse danadinho faz 2 estragos, viu? Então, por isso tem que ficar atento. Agora, a vacina, doutora, a vacina para a catapora também serve para o danadinho da herpes zoster? Sim, então se você vai fazer a vacina para o vírus da varicela zoster, isso te deixa imune, te previne que tenha a infecção e assim previne também que tenha o herpes. É uma doença benigna, doutora, assim, que tem o seu ciclo, começa, desenvolve e aparece, ou ela tem outras complicações? Principalmente nas crianças, é um quadro benigno e bem autolimitado. Então, tem a sua duração de 10 a 14 dias e que passa sem maiores problemas. Agora, quando a gente fala em adulto e principalmente nos idosos, aí isso já pode ter algumas complicações, como a pneumonia e até quadros mais graves, como encefalite. Outras doenças, doutora, já que a pessoa tem a catapora, o sistema imunológico está ali debilitado, tem outras doenças oportunistas que podem entrar porque tem portas abertas aí da imunidade baixa, doutora? Sim. Então, uma característica também principal da catapora é a coceira. Coça muito e até por isso que muitos pacientes procuram o alergista. E ao coçar, às vezes a nossa unha está um pouquinho suja, criança geralmente brinca no chão, tudo. E aí, ao coçar, acaba machucando a pele e pode desenvolver uma infecção secundária, que é a principal complicação. Aí entra a bactéria. Aí entram as bactérias e aí infecciona aquela lesão e aí faz a necessidade do uso de antibióticos, né, para conseguir melhorar o quadro. Para a bactéria, antibiótico. Aí a pessoa está lá, a criança está lá coçando, doutor, e leva a mãozinha no olho.
Eu tenho uma conjuntivite, posso ter uma conjuntivite por causa disso? Leva a mãozinha na boca, posso ter alguma infecção na gengiva, doutora, na mucosa aí? Pode sim. Até o ato de coçar também gera, né, essas lesões em outros lugares. Então é importante a criança evitar de coçar, usar o antialérgico também para poder não sentir a coceira, porque a coceira às vezes é involuntária. Então ele coça até dormindo, né? Então é importante tomar o antialérgico para não haver essa disseminação. Doutora, o ciclo tudo mais ou menos o quê? Uns 20 dias? De 10 a 14 10 dias, a 14, podendo chegar a 21 dias. O ciclo inteiro. Nesse ciclo inteiro, nesse conjunto da obra, nesse tempo, a pessoa pode contaminar outra durante todo o tempo, doutora? Ou seja, eu não estou imune, ou seja, mas eu recebi a vacina, está lá agindo, mas eu continuo transmitindo? Continua. Então, durante todo esse período, o ideal é que a criança deixe de frequentar a escola, deixe de frequentar a creche, faça realmente um repouso em casa, não tenha contato mesmo com outras crianças no ambiente, né, domiciliar, e o cuidado com as gestantes. Então, se você sabe que seu filho está com catapora, evite o contato dele com outras mulheres grávidas. Tá, agora, doutora, o filho está com catapora, ele é uma criança pequena, ele precisa da mãe. A senhora já sabe o que eu vou perguntar. A mãe está grávida, já está esperando o outro irmãozinho. E aí, doutora? E aí, isolar o filho, a mãe e daí? É uma situação bem delicada. Mas acontece, doutora. Que acontece, e aí realmente não tem jeito. O ideal é a mãe passar em consulta com o seu ginecologista para poder ver as melhores medidas para tentar prevenir que ela tenha o contágio. É aí que entra a hora do pai. O pai tem que pegar a criança e fazer um passeio aí com o filho, etc. Ir na casa da vovó, ficar umas 2 semanas de passeio aí, cuidando. Porque que está cuidando da criança, está cuidando da mamãe. Tem que proteger porque a mamãe está grávida, ou seja, está esperando outro nenenzinho, ou seja, então tem que isolar. Tem que pensar em alguma coisa, um plano B, doutora. Exato, então daí entra realmente a necessidade da família, né, de uma rede de apoio, os avós, o pai, para poder tentar amenizar essa situação e também, né, dar esse conforto tanto para a mãe quanto para a criança. Proteção acima de tudo, gente. Catapora é uma doença viral, infectocontagiosa, enfim, que a gente está entendendo tudo sobre esse tema. Por favor, entre em nossa salinha aqui da saúde e da fé. Catapora, falamos até agora que catapora é... Bom, então a gente falou, né, que catapora é uma doença viral, altamente contagiosa, principalmente nas crianças, acomete mais essa faixa etária e que tem como característica aquelas lesões de pele em vários estágios de evolução, que coçam bastante e que podem ter alguns sintomas sistêmicos também, como a febre, a dor de cabeça e o mal-estar. Ótimo, ótimo. E o tratamento, então, doutora, prioritariamente vacina. Isso, é sempre bom a gente começar com a prevenção, né? Então, a vacina, ela é disponibilizada no Sistema Único de Saúde desde 2013. De graça, portanto. De graça. Tem uma pequena diferença no calendário. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Imunização recomenda que faça uma dose aos 12 meses e depois aos 15. A mesma das outras. Já o SUS, a gente faz aos 15 meses e depois aos 4 anos de idade um reforço. Então, eu acho que eu falei junto com a senhora, então, 12 meses, 15 meses. Isso nas clínicas particulares. Tá. E no SUS, a gente tem aos 15 meses e depois um reforço aos 4 anos. São 12 meses, 15 meses e 4 anos. Exato. O SUS oferece 12 meses, 15 meses e 4 anos. Olha que maravilha, 3 oportunidades para se proteger bem. Isso. Quem tem dúvida que não foi vacinado, pode procurar o sistema de saúde. Vai receber as 3 ou uma dose só? Vai receber as 2 doses. 2 doses. Isso. Mesmo adulto? Considera-se vacinado com 2 doses. Mesmo adulto. Algumas exceções, às vezes quando tem um surto, né, e a criança é pequenininha, ainda antes dos 12 meses, e faz-se necessário a vacinação, a gente libera a partir dos 9 meses uma dose extra, mas nesses casos específicos de surto. E aí, ainda assim, a gente vacina aos 12 e depois aos 15. Doutora, perguntas estão chegando aqui pelo WhatsApp do nosso programa. A Silva Moura, de Suzano, São Paulo. Não sei se é Silva ou Silvia. Mas, de qualquer maneira, bom dia, muito obrigado por estar conosco, viu, Silva? Meu filho tem catapora pela 2ª vez. Isso é normal? Pode ter isso, doutora? Bom dia, Silva.
Então, assim, a catapora, o vírus varicela zoster, ele fica, né, dormindo no nosso nervo, então ele pode acordar e ter uma reativação. Mas a essa reativação a gente dá o nome de herpes zoster e não de varicela. Entendi. Então, às vezes confunde. As vesículas, a lesão de pele é parecida, então às vezes tem uma lesão semelhante à varicela que acaba confundindo. Então, se ele teve uma segunda, já não é mais catapora, é herpes zoster, viu? Mais uma pergunta, a Fernanda Santos, de Taubaté, São Paulo. Bom dia, Fernanda, Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Fernanda. Por quanto tempo ainda posso transmitir o vírus da catapora, doutora? Bom dia, Fernanda. Essa é uma pergunta super importante, porque realmente, se você está doente, o ideal é que você se faça um repouso em casa, se recolha para poder não disseminar o vírus. Então, o período de contaminação estende-se de 10 a 14 dias. Durante todo o período da doença, você está transmitindo. Então, o ideal é fazer repouso domiciliar mesmo. Se um adulto tem, pode passar para a criança, pode passar para a família toda, caso tenha criança em casa. Pode. Ou pode passar para um outro adulto também, caso ele não foi vacinado lá atrás. E o contrário também acontece. Então, às vezes, a criança tem um contato na escola com uma criança infectada, acaba vindo para casa já com o vírus, e aí essa criança acaba transmitindo para a família toda. Para os adultos, caso não foram vacinados. Exato. Imunizados. A Ilma Araújo, de Gonçalves, Minas Gerais. Bom dia, dona Ilma. Deus te abençoe, dona Ilma. Minha filha, depois da catapora, ficou com uma mancha vermelha dentro de um dos olhos. O que devo fazer? Tem consequências nesse nível, doutora? Bom dia, Ilma. Então, esse é um quadro que pode acontecer, porque às vezes a mucosa ocular também pode ter lesão e coça. Então, às vezes a criança fica coçando muito e pelo ato da coçadura acaba machucando a conjuntiva ocular, tendo um pequeno sangramento e aí fica com essa manchinha vermelha. O ideal é sempre procurar um oftalmologista para poder avaliar. Muito bem, mais uma pergunta aqui. O Fábio Lima, de Jundiaí, São Paulo. Bom dia, Fábio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde e Fé, Fábio. Depois de quantos dias após a catapora eu posso voltar a trabalhar? Pergunta o Fábio, doutora. Bom dia, Fábio. Então, nesse período de 10 a 14 dias do início da doença, então até que seja resolvido o quadro, que todas as vesículas tenham formado crostas e que já não tenha mais lesão, o ideal é ficar em casa. Essas manchinhas saem, doutora? A pele, o corpo elimina ou ficam cicatrizinhas das bolinhas? Né? Não, né? Sai, né? Em geral melhora bastante. E por isso que é importante não coçar também, porque quando a gente coça, a gente machuca a pele e aí a pele vai passar por um processo de cicatrização. Essa cicatrização é que pode deixar alguma manchinha. Por isso que é importante cortar as unhinhas das crianças bem pequenininha, bem baixinha, para não coçar. Exato. E se necessário, usar o antialérgico também. Exato. O Paulo José, posso fazer... Bom dia, Paulo. Ele que é de Piracicaba, Deus te abençoe. Bom dia. Muito obrigado por estar conosco. Paulo, posso fazer esporte após 25 dias de repouso de catapora? Bom dia, Paulo. Então, no adulto, essa é uma pergunta frequente, né, de quando voltar à rotina, inclusive com a prática de atividade física. Depois de 25 dias, se você já estiver se sentindo bem, pode sim voltar para as atividades físicas. Se você ainda estiver sentindo um mal-estar, uma dor de cabeça, o ideal é evitar. Mas se você já não estiver sentindo nada, pode voltar para a prática. A gente está percebendo aqui, doutora, pelas perguntas, que são adultos, né? Adultos com contato com o vírus, olha só. Exato. Porque, geralmente, é mais frequente nas crianças, mas aí a gente está vendo pelas perguntas, ou seja, o Paulo tem, etc., outras perguntas, ou seja, não é tão incomum adultos terem catapora. É verdade, não é incomum. Não é a faixa etária principal, mas acomete sim adultos, inclusive idosos, então isso pode acontecer em qualquer idade. Então tem que ficar atento aí, tem que ficar atento. Acho que a grande mensagem de hoje é uma doença viral, ela tem contágio direto, tosse, um espirro, uma fala. É importante, assim, acima de tudo, respeitar o calendário de vacinação. Essa é a lição de casa. Eu não vou levar o meu filho para vacinar, porque coitadinho já sofreu aquela tríplice vacina, etc. Agora mais essa, então eu tenho pena de levar aquela picadinha de agulha. Eu posso pensar assim, doutora? Não, de jeito nenhum. Então, realmente, a vacinação é o recado que a gente quer deixar para todo mundo que está vendo a gente. Realmente, vacinem os seus filhos, vão até o posto de saúde, o SUS já disponibiliza isso. Então, é muito importante que as crianças sejam vacinadas, porque isso, além de proteger essa criança, protege as outras pessoas do convívio dela também.
Porque por mais que a pessoa assim, eu não vou batizar, eu não vou vacinar o meu filho, batizar tem que batizar, viu, gente? Não vou vacinar o meu filho, etc. Mas assim, o seu filho estuda com alguém, vai no colégio, vai na creche, etc. Então ele vai ter contato. E aí, se ele tiver imunizado, já vacinado, a dor vai ser, o estrago vai ser menor. Agora, se não tiver, você tem que pensar na criança e nas outras crianças também, né, doutora? Exato, então isso é super importante. Devem todas as crianças serem vacinadas. Catapora, mais um tema aqui do Saúde e Fé, mais uma explicação, mais um programa, graças a Deus. E assim, dia após dia, vamos aprendendo tudo. A gente quer trazer todas as enfermidades assim, não porque a gente gosta de fazer propaganda, mas porque a gente quer que você se cuide e bastante, viu? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Ana Laura Escapucin, nossa médica alergista, que deu uma aula hoje sobre catapora. Quem quiser entrar em contato é 0 operadora 12 3642 1439 e 12 3413 4048, para você entrar em contato aí com a nossa super doutora Ana. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Obrigada, que alegria. É sempre um prazer, uma alegria recebê-la aqui, doutora. Sinta-se sempre convidada a vir aqui, entrar em nossas casas, ajudar esse santo povo de Deus a ter mais qualidade de vida, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui e ajudar realmente a população.